Então vamos lá, Gênesis 15, verso 1. Vamos decolar. Diz assim a palavra do Senhor. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Grande será a tua recompensa. Eu vou falar 1, 2, 3, a gente vai falar junto só o final, ó. Vai falar isso aqui, ó. Abraão, eu sou o teu escudo. Quando eu falar 1, 2, 3, no lugar de Abraão, você fala o teu nome. E aí a gente continua a frase, entendeu? Por exemplo, aí eu vou falar, eu falando, então, João, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Então, quando eu falar 1, 2, 3, no nome Abraão, você fala o teu nome. E nós continuamos juntos, você lendo aí, continua junto, a gente vai falar o resto do texto, tá? Vamos treinar aí, acho que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Então, Abraão, eu sou o teu escudo. Então, no Abraão, muda aí, põe o teu nome. Vamos lá. 1, 2, 3. João, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Amém? Você consegue receber isso no teu espírito como uma verdade divina? Porque ela é. A palavra é uma verdade divina revelada para nós. O tema hoje é protegido e recompensado. Abraão é esse homem, né? Protegido e recompensado. O que é desprotegido? Nós sabemos que nesses meses todos, uma das empresas que mais cresceu foi de segurança, porque o povo se sente muito desprotegido. E o que é desprotegido? É desprovido de proteção, não tem proteção, então está desprotegido. E a sensação de estar desprotegido é muito grande. E o anseio, o desejo de todos nós é por proteção. A criança quer proteção, a esposa quer proteção, o marido quer proteção, a família quer proteção, a sociedade quer proteção. Então a proteção, ela faz parte da nossa vida, do sonho de consumo da nossa vida, da nossa existência. Quem em sã consciência, veja aqui, eu escrevi aqui, é uma pergunta. Quem em sã consciência, alguém que está com a consciência normal, ele declara que ele não quer ser protegido. Que eu saiba, ninguém, porque é unânime, todo mundo quer ser protegido. E aqui vai acontecer algumas coisas, acontecimentos aqui com o nosso querido Abrão. O texto diz assim, ó, passados esses acontecimentos. Que acontecimento? Quais acontecimentos? Ó, passados esses acontecimentos. Quais? Todos. Todos os acontecimentos desde o chamado de Abraão. Quais? Todos os acontecimentos desde o teu chamado. Desde que ele chamou você, que você teve uma revelação de quem Cristo é. Era, é e há de vir. Desde que você recebeu esse chamado, todos os acontecimentos, o texto diz passados, todos eles até aqui, desde que eu o conheci, todos eles desde que você conheceu a Cristo, todos os acontecimentos então, até agora, diz aqui, todos os acontecimentos. Agora é interessante, Abraão, pegar assim, um panorama bem rápido dele, no verso, capítulo 11, no finalzinho até o começo do 12, Abraão recebe um chamado. E o chamado era, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei, aquilo tudo. No capítulo 12 ocorre isso. E aí ele vai, deixa tudo, deixa a sua terra, pega a sua esposa, os seus bens, os seus escravos, porque ele vendia escravo, negociava pessoas. Na época ele era um homem muito rico já, ele já sai de Harã rico, guarde isso, ele sai de Harã rico. E ele vai, ele não sabe para onde vai, mas há um chamado para ele ir que vai ser mostrado, e ele vai. Ele pega e vai, igual quando você deu a vida a Cristo. Eu vou dar a vida a Cristo, mas e agora? Dá a vida a Cristo e vai andando com Cristo. Você vai descobrindo o dia a dia. Todo dia você vai descobrir algo maior sobre o teu chamado. Abraão não foi diferente, ele foi. Aí ele passa o capítulo 13, aí o capítulo 14. No meio desse caminho todo, ele vai para o Egito. Lá ele vende a sua esposa, Sara. Abraão é bonzinho. Ele vende Sara para o rei do Egito, para o faraó. Ao vender Sara, falando que ela era irmã dele, de fato era minha irmã, e vende, ele pega muitos bens, depois é descoberto, o próprio Senhor revela ali, ele é descoberto,
O faraó fica indignado, devolve para ele a mulher, mas ele não devolve os bens, porque Abraão é esperto. Então ele vendeu a mulher por um valor muito grande, o dote muito grande, porque quanto mais bonita a mulher, maior era o dote. E como o dote ali deveria ser muito grande, porque foi do rei do Egito, um dote muito grande, ele sai com a mulher e pega o dote de volta. Não vai pensar nisso aí, não vai pensar assim. Mas ele vendeu a mulher. Ele deu uma enrolada, ele vendeu, depois pegou a mulher de volta com o dote. Ele manteve o dote, não devolveu não, porque senão ia cair maldição local, ele tinha que ir embora. Ou seja, ele sai de Harã rico, vai até o Egito, recebe esse dote e fica mais rico. Depois passa-se um tempo, o sobrinho dele, que também é cunhado, né, Ló, vai embora, mas existe uma guerra chamada Guerra dos 4 Reis contra os 5. Nesta Guerra dos 4 Reis contra os 5, Ló foi levado também prisioneiro nisso, porque os 4 reis vencem ali aqueles 5, e aí leva Ló, leva muitos bens, leva embora. Abraão, ele pega 318 escravos que nasceram na sua casa. Você vê, são escravos que já nasceram escravo, mas eles eram treinados para a guerra, diz a palavra. Só você ler um pouco antes, você vai descobrir isso aí. Então ele pega 318 escravos treinados para a guerra. E ele vai fazer guerra. Chega lá e ele vence. Ele vence esses reis, resgata Ló com a sua família, resgata os bens. E aí, ele traz de volta, só que era natural, como despojo de guerra, ele pegar os bens daqueles reis. Porque ele venceu a guerra, é natural. Então pensa, ele está rico em Harã e sai. Já sai rico. Aí ele pega, vai para o Egito, dá aquela passagem de vender a esposa, ele sai mais rico do Egito. Agora ele vence a guerra e pega mais despojo, ele fica mais rico. Pensa no homem mais rico da terra hoje, era Abraão na época. Abraão foi o homem mais rico do seu tempo. Ninguém era rico como Abraão, próspero, um homem que já saiu rico. Ele era muito próspero, ele botava a mão, ele era rico, um negociador nato, um homem muito rico. E aqui está dizendo no texto, que ele agora tão rico. O que aconteceu com ele? Ele ficou com medo. Ele teve um pouco de medo de ser perseguido. Com toda a riqueza que Abraão tinha, por incrível que pareça, se eu ver uma pessoa hoje igual ele, ou contar como eu estou contando para você dele, a ideia que se tem é que Abraão é o quê? Abençoado. Amém? Por que vocês têm dificuldade de falar amém quando eu falo amém? Ele era muito abençoado, amém? Aí, não amém. Que ele não era abençoado, até aqui ele não está abençoado ainda, ele só era rico, era um cara muito rico, mas ele não era abençoado. Abraão, ele não era abençoado. Toda a riqueza que ele tinha, ele ainda não era abençoado. Mas peraí, no capítulo 12 não foi dito que era para ele sair? E ali o Senhor diz para ele, ser tu uma bênção, abençoarei que te abençoarem. Já não era, sim, mas ele ainda não era abençoado. Ele era rico. Porque era muito esperto, ele tinha uns dotes naturais de esperteza, de negociador. Então ele era rico, naturalmente. Mas no capítulo 12, verso 2, diz assim, eis que farei de ti, presta atenção como que está o verbo, eis que farei de ti um grande povo. Isso lá no 12. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome e serás tu uma bênção. Está vendo? Farei, abençoarei, engrandecerei e serás. Tudo para o futuro. Ele não é ainda. Ele tem uma promessa de que será abençoado, tem uma promessa de que vai ser engrandecido, tem uma promessa de que fará dele um grande povo, tem uma promessa de que ele será uma bênção. Está tudo na promessa. Já há uma palavra para Abraão. Com certeza já há uma palavra para você. Amém? Agora é amém mesmo, há uma palavra para você. E eu tenho certeza no meu espírito que hoje é um dia de tirar a tampa do lacre, para que você realmente manifeste essa bênção da palavra que recebeste. Você recebeu uma palavra, mas é preciso ser desbloqueada a palavra como ela foi em Abraão. Abraão estava bloqueado ainda. Ele recebeu assim, a palavra para o futuro. Abençoarei, farei, engrandecerei, serás. Tudo lá na frente. Está tudo para frente. Tudo lá na frente ainda. Passa-se algum tempo.
mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo, portanto, há cerca de 3.820 anos atrás, Abraão está caminhando e ele está indo para Canaã e ele se encontra com um homem, porque ele precisava encontrar-se com um homem chamado Melquisedeque, o rei de Salém. Salém vem de Shalom, rei da paz, e ali ele tinha que encontrar com Melquisedeque. Aí dá uma olhada, vira a tua Bíblia aí no capítulo 14, você já está com ela no 15, ou se não quiser virar, você acompanha aqui comigo. Capítulo 14 vai ter um encontro, 1.800 anos antes de Cristo. Até aqui, Abraão ainda não é abençoado. Então acontece isso aqui, no verso 18 do capítulo 14. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão. Por quê? Porque ele não era abençoado ainda. Agora que ele vai ser, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Ali há um encontro de Abrão com Melquisedeque. Melquisedeque não há uma genealogia, mas ele era um homem. Ele era o rei de Salém, rei de Jebus, rei em Jerusalém. No futuro viria a ser Jerusalém, que é Jebus, os jebuseus, e ele era rei de Salém. Melquisedeque era o único naquele período sacerdote na terra, não tinha outro, era o único sacerdote que havia na terra. Por isso que o Criador chama Abraão e fala: você vai, porque precisava ele encontrar-se com o sacerdote para desbloquear a bênção sobre ele. Por quê? Porque toda a bênção que o nosso Pai vai liberar para a nossa vida, Ele não libera a bênção para ninguém que não seja liberada por alguém. Ele vai usar alguém para liberar a bênção sobre aquele a quem Ele disse a palavra. No caso, Ele deu a palavra para Abrão, mas enquanto Abrão não se encontra com Melquisedeque, ele não pode ter a bênção de fato aberta em seu favor. Tem a promessa, mas ele ainda não está abençoado. Ele vai ser agora que ele encontra, você percebe? Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, era o único que tinha na época. O único que tinha na época, trouxe pão e vinho e o abençoou. Agora abençoou, agora liberou ele. Abençoar é liberar para prosperar, e ele liberou Abrão. Então, isso daqui aconteceu em 1.800 anos mais ou menos antes de Cristo. E aí, neste encontro, quem é que é maior aqui? É Melquisedeque, porque o maior é quem dá primeiro. Sempre quem dá primeiro é o maior. O que vai dar em segundo plano é o receptor, é o menor. Aqui, por mais que Abraão seja o cara, até para nós estamos pregando sobre Abraão, embora Abraão é tudo isso que realmente ele é nas Escrituras, aqui, diante de Melquisedeque, ele é menor, porque Melquisedeque deu primeiro. O texto diz que o sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho e o abençoou, ou seja, deu primeiro para Abraão, então ele é maior. Quem dá primeiro é maior. No princípio divino, quem é maior? Quem dá primeiro. Por isso que os pais são maiores que os filhos, os pais dão primeiro. Os pais dão a vida primeiro, os pais é que dão primeiro para os filhos. Por mais que esse filho cresça, enriqueça, fique assim muito, extremamente próspero e queira dar muitas coisas aos pais, e deve ser feito isso, é bom honrar os pais, mesmo assim ele continua sendo menor, porque não importa o que ele vai ter agora, o que importa é que ele recebeu primeiro, os pais dão primeiro. Então quem dá primeiro sempre vai ser maior. Sempre vai ser maior. E aqui Melquisedeque então é maior que Abrão, encontra com ele, havia uma promessa e agora ele faz isso. Quando Abrão, ele simplesmente, depois que Abrão é abençoado, depois que Abrão ele recebe pão e vinho, ele recebe pão e vinho e abençoa e dá algumas palavras para ele. Aí depois disso Abrão ele pega, você lembra que Abrão ele é rico, ele saiu rico de Harã. Ele ficou mais rico no Egito, ficou mais rico depois dessa guerra que ele vence. Ele era cozido, podre de rico, como costumo dizer. E agora ele vai dar o dízimo para
este homem. Por que agora ele dá? Porque é o único sacerdote. E aí nós vamos aprender aqui 4 princípios. E já vai para você assim meio que de uma vez. Eu não vou ficar falando sobre eles, apenas vou descrever para vocês. 4 princípios estão aqui contidos nessa pequena passagem. Primeiro, onde tem pão, vinho e sacerdote, também tem bênção liberada. Onde tem pão, onde tem vinho e sacerdote, também tem bênção liberada. Todo lugar que tem pão, que tem vinho, que tem sacerdote, também tem bênção liberada. Hoje nós temos pão, nós temos vinho e temos o sumo sacerdote, que é Cristo, manifestado na pessoa do Espírito, e a nossa humilde vida levantada como um ministro do Evangelho. Então já está tudo ok, já está caminhando. Então onde tem pão, onde tem vinho, onde tem sacerdote, também tem bênção liberada. Segundo, dízimos não são entregues a lugares, mas a sacerdotes que o Pai levanta. Então, embora ele estava com tudo aquilo, ele vai entregar isso para Melquisedeque. Ele encontra-se com Melquisedeque, porque a bênção estava nos ombros, a bênção sacerdotal nos ombros de Melquisedeque. Então, quando ele encontra Melquisedeque, entrega para Melquisedeque, Melquisedeque agora recebe esta bênção de Abraão, mas Abraão é abençoado pelo sacerdote Melquisedeque, neste encontro. Mas tem mais coisas. Terceiro, Abraão não dizimou para ser abençoado. É por reconhecer que já é abençoado que dizimou. Porque aqui no texto, no verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Agora ele está abençoado. Agora ele deu o dízimo. Então ele não deu o dízimo para ser abençoado. É justamente por ser abençoado é que ele dizimou. Está entendendo? Então ele aqui só dá porque agora ele é abençoado. Então só dizima quem já sabe que é abençoado. Quem não se sente abençoado, ele não consegue fazer isso. Abraão conseguiu. Quarto lugar, onde tem sacerdote, onde tem profeta, pão, vinho e honra, o Altíssimo é glorificado. Todo lugar onde tiver sacerdote com profeta, porque Abraão é profeta, Melquisedeque é sacerdote. Ali tem um profeta, tem um sacerdote, tem pão, tem vinho, tem honra, porque ao ele dar o dízimo, ele está honrando o sacerdote. Aliás, não existe profeta sem sacerdote, viu? Profeta sem sacerdote é bruxo, é feiticeiro, ainda que ele fala que é crente, é feiticeiro. Todo profeta sem sacerdote, ele é um bruxo dentro do reino, dentro do evangelho. Então ali ele tem sacerdote, tem profeta, porque ele como profeta precisa da liberação do sacerdote. E ele vai ser liberado agora pelo sacerdote, e ali tem vinho, ali tem pão, tem a honra, e o Altíssimo é glorificado. Por que é glorificado? Porque o verso 20 diz o quê? Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Aí depois é que ele vai entregar o dízimo de tudo. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Então Abraão agora sai abençoado. Abraão agora é sacerdote também. Porque quando ele entrega essa riqueza, essas finanças, essa honraria para o sacerdote, a bênção sacerdotal que está em Melquisedeque salta para ele. Daqui para frente, aí ele vai começar a fazer sacrifício. Ele vai poder fazer sacrifício como o sacerdote fazia, porque houve uma troca. Ali há uma junção do profeta e do sacerdote. Embora não é nada disso que eu vou falar, tá? Mas é só para a gente poder se situar. Aí voltando aqui ao verso 15. Passados esses acontecimentos, volta aí, verso 15, capítulo 15, verso 1. Passados esses acontecimentos. Quais? Esses todos que eu te falei, todos. As guerras, a questão do Egito, a bênção, tudo. Passado tudo isso, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e grande será a tua recompensa. O que é escudo? Ele está dizendo para ele assim: Abrão, eu sou teu escudo. O Senhor está dizendo para a igreja hoje: olha, eu sou o teu escudo. Mas ele está dizendo: não temas. Por quê? Porque eu sou teu escudo. Eu vou traduzir melhor. Ele está dizendo assim, ó: qualquer mal para chegar até você tem que passar por mim. É isso que ele está falando: eu sou teu escudo. Ele está dizendo duas coisas: se tem o escudo, é porque tem males que virão contra Abraão. Se ele é meu escudo, porque existe problema que pode querer nos atingir, mas para nos atingir tem que passar por cima do nosso pai primeiro. E ele está falando isso para Abraão: eu sou teu escudo, Abraão.
Por isso que eu falei no início, para falar teu nome, porque ele é teu escudo, ele é meu escudo. Então ele está dizendo, eu sou teu escudo. E para chegar até você, tem que passar por mim, porque o escudo está na frente. Vai me proteger dos dardos inflamados do maligno, vai me proteger das setas de Satanás, ele vai me proteger, porque ele é meu escudo. Então é isso. Por isso que ele diz, não temas. Aí diz assim, recompensa. O que é recompensa? Recompensa é retorno, é todo o retorno, é o retorno que tenho por algo que fiz. Recompensa é retorno do que vou ter por algo que eu fiz. Então eu fiz e vou ter um retorno pelo meu feito. Você trabalha o mês todo, no final do mês vem o olerite, vem um valor para você. Isso daí é uma recompensa, um retorno por algo que você fez. Então aqui ele vai receber uma recompensa. E ele está dizendo assim, ó, grande será a tua recompensa, vai ser grande o teu retorno. Por quê? Porque Abraão havia deixado pai, havia deixado mãe, tinha deixado família, familiares, memória, porque o pai tinha morrido. Ele deixou tudo. E ele foi sem nada saber, ele só tinha uma palavra, ele foi por fé. E ele está dizendo, não vai cair por terra nenhum ato de fé que você exercitar na minha presença vai cair por terra, porque vai ter retorno, tem recompensa. Vale a pena me servir, vale a pena andar comigo, vale a pena crer, porque quando você crê, eu vejo que você crê, a tua fé vai ser recompensada. E ele está dizendo, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Porque foi grande as coisas que Abraão fez, sem ele saber, não tinha internet, não tinha nada, ele foi na obediência. Quando eu obedeço, grande é a recompensa. Verso 2. Contudo, Abraão declarou, ó Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer, o Damasceno, é quem vai herdar tudo o que tenho. Esse Eliezer é o que vai estar indo buscar. Ele vai buscar a esposa ali para o seu filho no futuro. Ele não tem filho, mas esse Eliezer é um empregado fiel. E ele está dizendo, eu não tenho filho, então toda a riqueza que eu tenho vai ser para Eliezer. É o que ele está dizendo aqui, ó. De que valerá uma grande recompensa? Sabe o que ele está comunicando para o Senhor aqui? Ele está dizendo assim, ó, um filho para mim vale mais do que tudo isso que o Senhor me deu. E eu não tenho. Aí tudo isso que o Senhor me deu vai ficar aí para o empregado, vai ficar, porque eu não tenho filho. Então ele está dizendo, para mim um filho valeria muito mais do que tudo isso. Eu preferia ter menos, mas ter um filho. Porque o filho seria a grande bênção. Porque havia até promessa, havia uma promessa para ele. E ele está dizendo isso. No verso 3 ele diz, tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Ele tá dialogando com o Criador e dizendo, alguém que nasceu em casa vai ser, porque eu creio que o Senhor já está me enriquecendo, está tudo dando certo, mas não tem filho. Então tudo que tem vai ficar para ele. Ou seja, eu queria tanto ter um filho, mas não vem, então vai ficar para ele. Só que aqui o Criador vai trazer à memória a promessa que já existe. Veja bem, vai ser trazida para ele uma memória. No verso 4 diz assim, ó, porque no 3 ele diz assim, tu não me concedeste descendência. Sabe o que Abraão está falando? Abraão está dizendo aqui, ele sabe que para se ter uma descendência abençoada, ele depende do Altíssimo. Por isso que ele diz logo no início, tu não me concedeste uma descendência. Ele está dizendo, eu sei que se não for o Senhor, não tem como. Então você que é pai e mãe, não tem como ter uma descendência abençoada se não for o Altíssimo. Por isso que está falando, se tu não liberar, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não fizer, se tu não me concederes descendência, não vai ter o que fazer. É preciso que tenha. Aí no verso 4 diz assim, então imediatamente ele assegurou o Senhor, não. Ele disse não, porque o nosso pai fala não de vez em quando, né? Uns não aí, fala até bastante. Não, ele diz assim, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, o filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Ou seja, está trazendo na memória de Abraão uma promessa que já havia sido feita, porque quando ele vai sair, no capítulo 12, deixa todo mundo, deixa tua família, sai da parentela e vai para um lugar que te mostrarei e será abençoada, bendita todas as nações. Ele promete descendência lá. Abraão passou muito tempo e esqueceu, ele nem acreditava mais na tal da descendência.
E aí traz para ele a memória de que a promessa que ele disse lá atrás continua de pé. Então hoje, ontem e hoje, ele está trazendo para nós a memória de que a promessa continua de pé. Eu não sei qual é a promessa que ele tem para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida, mas ele está dizendo, a promessa continua de pé. Apesar de não ter o Isaac, apesar de não ter o filho, não ter acontecido ainda como eu proclamei, já está proclamado. Pode não ter vindo, mas já está proclamado, então virá de qualquer forma, porque quando ele fala, já é. Apenas não estava no tempo dele, do Abraão, mas estava no tempo do Senhor. Então a tua promessa está no tempo dele, pode não estar no teu agora, mas está no dele, e não caiu por terra não. Ele está dizendo, ela está de pé, ele traz para ele a memória. E imediatamente ele assegurou, falou, não vai ser Eliezer não, vai vir sim um filho da tua descendência. Então aquilo que eu falei está falado, aquilo que eu disse está dito, aquilo que eu prometi está prometido. Aliás, a promessa vinda do alto não é uma promessa, já é um feito acontecido, é um fato consumado. Quando ele promete, ele já fez. Aí vai acontecer algo tremendo no verso 5. O verso 5 ele é fantástico. Ele é tremendo, ele diz assim, ó, então, você consegue entender a cabeça de Abraão? Ele não está bem, ele não está legal. Ele está rico, próspero, encontrou com Melquisedeque já, está tudo beleza, está tudo bem. Está tudo bem, ele está com o carro do ano, ele tem casa, tem bens, ele tem empregados, ele está muito bem. É um cara muito próspero, mas ele está em crise. Porque a grande promessa que ele queria era um filho, não veio. Então ele começou a não ficar bem. A fé foi abalada, igual hoje, muita gente está com a fé abalada, mesmo tendo, mesmo sendo, mesmo estando, está com a fé abalada. Abraão estava assim, o que não é pecado, somos humanos, é normal isso ocorrer. Aí ele vem e traz a memória, fala, não, pera lá, está de pé minha promessa. Mas no verso 5 diz assim, então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o, olha para os céus e conte as estrelas, se é que o podes, e prometeu, será assim a tua posteridade, ou seja, a tua descendência, os que vierem depois de ti, será assim a tua posteridade. Só que ele conduz Abraão para fora da tenda, ele está dizendo para Abraão, sai aí da tenda, sai da sua tenda e olha lá, olha para o céu, conte as estrelas se é que você tem condição. A tenda aqui, ela representa o aprisionamento do homem por tudo aquilo que o próprio homem faz. A tenda, ela representa um aprisionamento que o homem está por conta de coisas que o próprio homem fez. A tenda é Abraão que fez a tenda. E ele está dentro daquilo que ele faz, dentro de uma tenda. Quantos de nós está dentro de uma tenda? Na nossa vida, estamos tendados, estamos dentro de uma tenda, não temos uma visão do alto, estamos presos naquilo que nós construímos. Aquilo que o próprio homem faz, aquilo que o homem dita como algo bom, porque era confortável, era até uma zona de conforto para ele, mas é ele que fez. Só que ele não está crendo mais, ele não consegue mais crer, ele não consegue mais acreditar que vai mudar, ele não consegue mais crer. E aí ele pega e tira ele, conduz ele para fora da tenda e o orienta. Então nós vamos aprender aqui também 4 coisas importantes aqui com relação a esse versículo 5. Preste bem atenção nessas 4 coisas aqui. Ó. Primeiro, orientação do pai só me vem quando saio para fora da tenda. Porque o texto diz bem claro. Conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou. Então a orientação só veio depois que ele saiu. Porque dentro da tenda nem orientação divina a gente tem. A tenda é o nosso mundinho fechado, a gente não crê mais, a gente se fecha, às vezes no orgulho, às vezes na dor, ou às vezes na mágoa, ou às vezes na crise, a gente se fecha naquela tendinha que nós mesmos fazemos, às vezes é até coisa boa, mas a gente se fecha, e tem promessa poderosa vindo, mas eu não consigo mais ver. Então para receber orientação tem que sair. Orientação do Pai só me vem quando saio para fora da tenda. Segundo, não basta sair da minha tenda, mas também preciso olhar para os céus depois que saio. Então não basta eu sair. Quando saio eu também preciso olhar, porque às vezes eu saio da tenda, mas não quero olhar para lugar nenhum. Olho para o lugar errado.
Então Abraão ele foi tirado para fora e olhou para o alto. Mandou que ele olhasse para cima, olhasse para as estrelas. Terceira coisa que eu aprendo aqui. Tenho que admitir que os planos de cima a meu favor são incontáveis. Abraão ele teve que admitir isso. Porque o texto diz assim, conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele pode? Não pode. Até hoje ninguém pode contar a estrela, não dá. Não tem como. É impossível, são tantas, são muitas. Por quê? Porque Abraão ele teve que admitir que os planos de cima, a meu favor, são incontáveis. Todos os planos que ele tem para mim são maiores do que a terra me oferece. Muito maior. Os planos do alto, ganha de longe, muito mais do que os terrenos. Por isso ele olha para cima e ele não consegue contar as estrelas. Porque o assunto aqui é descendência. Fala, você não tem nenhum. Deixa eu te falar. Sai, olha para cima, vê se você consegue contar. Não, pois é, o que eu tenho para você vem de cima. Vai ser desse jeito, você não vai conseguir contar a tua descendência. Não vai conseguir contar a tua descendência. Quarto, olhar para o alto muda a dimensão da promessa que eu conhecia. Essa promessa ele já sabia. Abraão já conhecia essa promessa. Ele já sabia que promessa era essa. Que ele ia ter um filho, ia ser pai de multidões. A promessa ele já sabia, embora não acreditava mais. Já tinha passado já 24 anos e nada de vir filho, nada da promessa acontecer. Então ele já estava assim, próspero, rico, ali, senhor naquela região, respeitado, homem honrado, infeliz, porque ele não vê a promessa ocorrer. Já tinha até esquecido. Só que olhar para o alto muda a dimensão da promessa que eu conhecia. Quando ele olhou para o alto, mudou a dimensão de uma promessa que ele já sabia. Por que o Senhor está falando isso tudo para nós? Porque nós temos que sair da nossa tenda e precisamos começar a olhar para o alto. Porque quando eu olho para Ele, eu saio dessa dimensão terrena que só tem crise, só tem problema. Se você liga a TV, é problema. Você fala com o vizinho, é problema. Todo lugar que você vai é só abacaxi para descascar. E daquele bem ruim. Só problema, só problema. Então ele pega Abraão e fala, vem cá, sai para fora e olha para cima. Porque as promessas do alto são muito maiores. Os planos que tenho para vós são muito melhores do que os vossos. Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. E os meus planos são maiores e melhores do que os teus planos. Mas para eu enxergar isso, eu tenho que sair do meu mundinho. Eu preciso sair da minha tenda. Eu preciso vir para fora e olhar para o alto. Então eu sei que a igreja está cansada. As pessoas estão cansadas, estão desanimadas. Foi falado isso ontem. As pessoas estão sendo definhadas, estão sendo sugadas por um sistema. Um sistema que está sugando toda a energia dela. Um sistema que está enganando, ludibriando, está vedando, está tendando. É como uma tenda, está fechando sobre a igreja não está conseguindo ver. Ele diz, então sai fora desse sistema, sai fora da tua tenda, sai dessa tenda e olha para o alto. Por quê? Porque nada mudou. Lá eu disse que você seria assim. Deixa eu te mostrar então, deixa eu exibir para você. Olha para cima, dá para contar? Não, pois é, tua descendência será nesse estilo, você não vai contar. Ou seja, a promessa está de pé, ela continua do mesmo jeito, ele não mudou a sua promessa. Ele não alterou, amém? Eu preciso crer nisso. Eu preciso entender que quando ele fala, já está falado. Ele não fala para fazer, ele fala porque já fez, já está pronto. Mas eu não vejo, pois Abraão também não via, estava desanimado igual você. 24 anos e nada de promessa. Precisou o Senhor vir arrancar ele da tenda, olhar para o alto e ver, e fala, conta aí as estrelas. Já que você não consegue crer, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí depois de todo esse movimento, depois de tudo isso que faz com esse homem, aí o verso 6 é revelador, diz assim, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, ele é justificado pela fé. Ele não fez obra nenhuma, ele apenas creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Hoje parece que a gente até para nem crer não está conseguindo. Ele creu, não fez nada, ele apenas creu. Isso lhe foi creditado, já foi dado a ele como justiça. Por isso Abraão é conhecido também como justo. Por quê? Porque ele creu. É uma fé que me justifica, ele foi justificado pela fé que teve. Como que eu sou salvo? Pela fé. Eu vi Cristo? Eu não vi.
Aliás, o povo só põe dúvida. Não, Bíblia não existe, isso aí é coisa da história. E vai, aí começa, né? Aí começa aquele devaneio todo. Para que você não creia. Mas eu crer sem ter visto já é uma glória, porque eu não vi, mas eu creio. Porque se eu ver, aí não é mais fé, aí eu já vi. Então Abraão agora ele teve uma visão, ele não viu filhos, mas ele viu estrela. Então eu vejo os feitos do Senhor, eu sei que Ele existe, eu sei que é impossível. Até hoje, nesses 6.000 anos de humanidade, ninguém consegue fazer uma árvore. Não consegue, é só o Criador que faz. Pode fazer réplica, pode fazer imitação, pode fazer animação, ele pode fazer materiais diversos, um monte de coisa, mas ele não consegue fazer. Por quê? Porque não faz, é obra do Criador. Ele não consegue, o homem não consegue, mesmo ele sendo o Criador também, numa pequena escala, ele não consegue. Então, ele fez uma promessa a mim, e essa promessa a mim feita, ele está de pé, eu sei que está de pé. Eu sei que ela está de pé. Romanos 4, 1-3 diz assim, portanto, o que diremos sobre o nosso pai humano Abrão? O que nós vamos falar? Paulo está dizendo, o que nós vamos falar sobre o nosso pai humano, que é Abraão, pai na fé? O que nós vamos falar dele? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, Paulo está dizendo, ele é justificado não pelo que fez, por obras, é porque ele creu. Ele creu, o Senhor está nos convocando a crer em toda a promessa que Ele já fez. E deve ter muita promessa armazenada só nesse espaço onde nós estamos aqui. É muita promessa sobre nossas vidas, é muita promessa individual, muita promessa coletiva, muita promessa para o corpo, para a comunidade em si. É muita promessa. E elas estão todas de pé. Todas elas estão ativadas. O problema é que não conseguimos ver porque a gente não sai para fora. Quanto mais para dentro da tenda, mais escuro fica, mais chão eu vejo, mais terra vai ter. Quanto mais eu vou para fora, mais tem espaço livre, mais eu devo olhar para cima e ver o que Ele tem para mim. Então Ele tem promessa para a minha vida e para a tua, e Ele vai cumprir cada uma. Porque Ele disse. Por quê? Porque Ele disse. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, foi creditado como justiça. Ele conseguiu crer. E o Senhor o conduziu para fora da tenda e o orientou. Então, se eu sair do meu mundinho, as orientações começam a acontecer. Você vai começar a ouvir a voz dele de novo. Você vai começar a ouvir a direção, ouvir a orientação, ouvindo tudo aquilo que ele tem para dizer, sua vida começa a reacender novamente. Em cima do quê? De algo novo? Não, em cima de uma promessa que já existia. Quando você foi chamado para vir a Cristo, você foi chamado para vir como estava, mas há uma promessa para a tua vida. Então fica firme com essa promessa. Não muda, não desiste, não desanime, não pare, não recue. Não posso parar, recuar muito menos. Nem parar eu posso, quanto que dirá recuar. Então não pare e não recue, mas fique firme na promessa que Ele falou. E se Ele falou, a palavra diz que Ele é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. E olha que interessante, temos aqui pão, temos aqui suco de uva, que é o vinho, o puro suco da uva, temos o sacerdócio, temos aqui reis e profetas, todos nós estamos aqui. E quando nós estamos num ambiente como esse, a bênção ela é liberada naturalmente. Então eu acredito que hoje está sendo desbloqueado na vida da igreja muitas coisas. Porque quando se tem pão e vinho na mesa, quando se tem sacerdócio, e quando se tem pessoas que honram esse sacerdócio, porque quando isso ocorre, isso vai acontecer o quê? O explodir da bênção. Porque daí foi tirado imagina tirar a tampa do lacre assim, e aquilo explode. Foi o que aconteceu com Abraão. Então você tem promessa, parece que está encalhada, hoje vai desencalhar essa promessa. Está lá enroscada, parece que nada passa. O dele foi 24 anos, o teu pode ser até mais, ou menos, não importa. Hoje é uma noite da qual a palavra está me dando a garantia que Ele vai abrir o lacre, Ele vai destampar, Ele vai tirar a tampa para que você possa viver essa promessa. São muitas promessas, irmãos. Tem promessa para a minha vida, tem promessa que eu sei que você tem na sua. Por eu ser pastor, tem algumas promessas que eu sei que foram liberadas para a tua vida. Eu também não vejo a hora delas acontecerem.
Porque quando acontece para um, acontece para outro. Então, quando você é abençoado, eu também sou. Quando você fica um felizardo abençoado, eu também sou. Então, essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Um cresce, o outro também. Então, eu tenho certeza hoje, eu falo pela fé. Eu tenho certeza pela fé, pela palavra, pelo que Ele está liberando para nós hoje, numa noite de mesa, de pão, de vinho, de mesa, de sacerdócio, de honraria. Estamos honrando o nosso Rei. E por causa disso, eu sei que hoje está sendo liberado a bênção. Ele diz aqui, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Não foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Melquisedeque foi o canal, precisou do sacerdócio. Mas ele diz bem claro: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ou seja, é bendito pelo Senhor, é bendito pelo Criador. Pelo Criador, que criou os céus e a terra, seja bendito por Ele. Mas aonde que é liberado isso? Onde tem pão, onde tem vinho, onde tem sacerdócio, onde tem honra. Aonde se está nesse ambiente, é um ambiente de liberação. Hoje Ele está liberando sobre a vida de muitas pessoas. Hoje Ele está liberando sobre a tua vida. Você de casa, não sei o teu estado, mas se você está acompanhando, essa palavra é para você também. É para você também. Vai pegar você e você vai ter essa bênção liberada sobre a tua vida. É uma noite de bênção. Quando se tem pão, quando se tem vinho, quando se tem sacerdócio, quando se tem profeta, sacerdote, a bênção é liberada. Então hoje ela vai ser liberada. Quando há essa junção, esse encontro todo, como eu disse lá no início, onde tem sacerdote, onde tem profeta, onde tem pão, onde tem vinho, onde tem honra, o Altíssimo é glorificado. Ele vai ser glorificado na liberação para a tua vida. Você tem a vida liberada e o nome dele glorificado na liberação que você tem. Ele libera você e ele é glorificado na liberação que você recebe hoje. Tem promessas que você nem lembra mais, não é? Abraão já estava assim. Ele nem lembrava mais, estava lamentando. Quantas promessas você já ouviu? Né? Aquela irmãzinha do coque veio e falou: olha, o Senhor está falando isso para você. Quantas promessas, você nem lembra mais, mas era ele sim. Era ele sim. Ele usando aquela pessoa, ele usando alguém. Só que ele precisa de um outro alguém, de um sacerdócio para liberar. E hoje eu estou muito disposto a fazer isso com você. Estou muito disposto na mesa do pão e do vinho, liberar isso sobre a tua vida, para que você seja alguém que vai crescer muito, alguém que vai poder expandir dentro de uma promessa que já existe. E se não existir, eu faço uma, eu libero uma, pega a palavra, está cheia de promessa. Mas não precisa, você tem muita promessa. É só vir à tona tudo que ele já te prometeu. E na mesa onde se tem, eu só preciso entender que eu preciso ser conduzido por Ele. E em olhar para o alto e ver que tem coisas maiores para a minha vida e para a sua. É que nós, dentro da tenda, olhamos para o chão, olhamos para as paredes, olhamos para o nosso mundinho. E a gente esquece que são bilhões, trilhões de estrelas lá fora, para representar o que Ele tem para mim. Então eu preciso mudar a dimensão da promessa dentro de mim. A promessa já existe, mas quando eu vejo olhando para o alto, a dimensão dela muda. Então a dimensão altera. Olha como a dimensão altera. Ele está falando com Abraão, mas ele já está olhando você. Hoje eu vi uma foto do Isaac, a pastora me mostrou ali no fundo da igreja uma foto do Isaac, né? O filho do Robson, nenenzinho lá, nasceu, o Isaac. Eu falei para ela ali no fundo, ali perto da porta, eu falei: ó, promessa de Abraão, descendência de Abraão. Já vem desde lá. Então, quando fez a promessa a Abraão, ele estava vendo todos nós, porque nós, em Cristo, também somos descendência de Abraão. Somos por causa de Cristo. Cristo vem da mesma linhagem. Abraão, Isaac, Jacó. Aí depois vem Judá, e vai caminhando, passa por Davi, vai caminhando, chega José, chega Maria, chega Cristo, chega você, e chega a mim. E chega todos aqueles que nascerem. No caso do Isaac, né? O Isaac, sobrinho do Luiz, já nasce debaixo da promessa. Então os nossos filhos que nascem já estão dentro da promessa. Já estão ali selados dentro de uma promessa que foi vista lá atrás. Então eu preciso ampliar a dimensão da promessa. Abraão não podia olhar só para ele. Embora ele olhava só para ele, o filho que ele ainda não tinha. E o Senhor está dizendo: você estava pensando num filho, eu já estou vendo bilhões de pessoas à frente, que vão sair das tuas entranhas, Abraão. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou tentar fazer você entender, Abraão. Tenta contar. Não dá, né? Você não consegue. Pois é desse jeito, Abraão. Você está preocupado com um filho. Dentro de você está tudo isso e muito mais. Então tem mais. Então nós temos que entender que a promessa que fez para você vai além da nossa vida cotidiana, da nossa tenda.
normal. Então hoje nós precisamos sair desse contexto de tenda particular e entrar na tenda divina. Ali a tenda, olha que interessante, ele tira Abraão da tenda dele, feita pelo homem, e leva para uma tenda que o Criador fez, que é muito maior. 2 tendas, a tenda que o homem faz, pequenininha. Abraão sabia contar todas as estacas, todas as lonas, tudo, ele contava tudo. Lá fora, na tenda do Senhor, não tem como contar nem as estrelas. Ele não sabe nem como conseguiu fazer aquilo tudo, só sabe que é muito grande. Então, é assim a promessa que Ele tem para mim e para a sua vida. Então, igreja, tem que crer. É preciso voltar a crer, ter que crer, deixar acender essa credibilidade. Mas quando que ela vem? Quando eu saio para fora, quando eu saio da tenda, quando eu vou para fora, quando eu começo a olhar o que Ele tem para mim. Não é algo novo, é algo que já foi prometido. Aliás, foi prometido lá em Abraão. As promessas para Abraão, elas vão refletir na nossa vida. Na nossa vida. E a descendência não parou não. Teus filhos, teus netos, bisnetos, enquanto houver terra, enquanto houver pessoas nascendo, se casando, a promessa está de pé, ela continua assim, ó, mesmo, ela não para, amém? Você consegue se alegrar com isso, pelo menos uns 2%, 3%, porque está muito difícil, irmãos, muito difícil. Eu sei que o sistema está sufocante, e ninguém consegue ver, ninguém consegue mais crer, ninguém consegue mais. Está igualzinho a Abraão, cabeça baixa, injuriado. Precisou arrancar ele da tenda. O Espírito Santo vai arrancar você da tua tenda. Ele vai tirar você para fora e vai fazer com que você enxergue coisas muito maiores. Amém? E debaixo do sacerdócio real, debaixo do sacerdócio divino, debaixo da unção dos 5 ministérios, eu libero tua vida. Libero tua vida para que você viva e seja próspero em teu caminho. Que você viva a tua promessa, a promessa liberada sobre ti. Tudo venha sobre ti, tudo que já veio sobre ti seja manifestado agora em ti. Já veio a palavra, mas agora seja liberado para prosperar naquilo que Ele já te prometeu. E se Ele prometeu, já está pronto, só faltava tirar a tampa, só faltava desbloquear, só tirar esse lacre. Então que você viva essa promessa nessa noite. Não é amanhã, é já. Viva essa promessa desde já. Que você seja agora desbloqueado nesta promessa e viva o sobrenatural. Abraão viveu o sobrenatural, que você também viva o sobrenatural. Viva aquilo que foge da tua alçada. É aquilo que só vai servir mesmo para você glorificá-lo. Não tem nem como você explicar. Não se explica, apenas viva aquilo que Ele está liberando sobre a tua vida. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite. Obrigado porque temos pão, porque temos vinho, porque temos sacerdócio, porque temos profeta. Nós temos a revelação, nós temos a honra, nós temos a tua presença. Estamos debaixo de uma aliança maior, uma aliança que foi renovada, uma aliança no teu sangue. E é essa aliança que nos garante, essa aliança que nos garante. A tua tenda é incontável, a tua promessa vai muito além, então que ela seja concretizada e seja posta para fora da vida de cada irmão meu, de cada irmã minha. Cada um que está aqui, cada um que está aí longe, cada um tenha dentro de você desbloqueada a promessa, que você viva cada uma delas, você viva toda a promessa na totalidade, porque quando Ele te prometeu, para Ele já está pronto. Então que seja liberado nessa noite, uma noite de pão, de vinho, de sacerdócio, de encontro e de liberação. Seja liberado hoje. A tua vida, escuta isso, nunca mais será a mesma. A vida de Abraão nunca mais foi igual depois daquele dia. Eu profetizo, a tua vida nunca mais vai ser igual depois da noite de hoje. Nunca mais vai ser igual, você não vai viver mais a mesma coisa. A tua vida vai ser diferente, vai ser diferenciada. A tua vida, você de casa, vai ser diferente. Nunca mais será a mesma coisa. A vida sua vai ser diferente. Vai haver uma mudança, porque hoje foi liberado. Aquele homem liberou Abraão. Abraão teve uma vida nova, liberada. Mudou de nome, mudou de tudo, alterou tudo daquilo que ele já tinha. Hoje é liberado sobre ti. Eu profetizo essa mudança sobre a sua vida, a mudança sobre a igreja, a mudança sobre os ministérios, a mudança sobre o chamado. Seja tudo posto para fora, seja desbloqueado, seja ativado, seja vivido e vivificado no Espírito.
Seja isso hoje sobre ti, sobre você. Seja liberado sobre a vida de vocês. Seja liberado, Thalita, sobre a tua vida, sobre a tua vida, Gabriele, sobre a tua vida, Tiago, sobre a tua vida, Mateus, sobre a tua vida, Rudiele, sobre a tua vida, Vinícius. Seja liberado sobre a vida de vocês um tempo novo, um tempo de liberação. Valéria, liberado para você, Valéria, para você, Tainá, para você também, Vanessa. Seja liberado, vida nova, um tempo novo. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo, você vai viver algo novo. Eu tenho certeza, você de casa, nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Porque depois daquele encontro com Melquisedeque, nunca mais a vida de Abraão foi igual. A promessa se cumpriu, o filho veio, a geração aconteceu, e ele cumpriu. E Abraão foi rico de dias, morreu em boa velhice, cheio de paz, prosperidade com promessa cumprida. Assim são as nossas vidas dentro da promessa, coisas maravilhosas. Só precisávamos sair da nossa tenda e entender que o que nos cobre não é apenas uma tendinha humana. O que nos cobre é um céu divino. Por isso ele diz para Abraão: sai e olha para os céus. Olha para os céus. Abraão, você olha para o céu estelar. Aí você vai olhando para o céu que está acima dele, e olha para o céu dos céus, os 3 céus. Olha para os céus no plural. Olhe para os céus, estão todos abertos em teu favor. Abriu tudo em teu favor. Por isso Abraão teve a sua vida aberta, desbloqueou tudo na vida dele. E na noite de hoje, dia 2 de maio, guarda a data, 2 de maio de 2021, é a noite da mudança, é a noite da liberação. Assim como Abraão teve a vida liberada, seja você liberado hoje dentro dessa bênção. Vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai progredir, vai prosperar, vai ser honrado, vai sair da vergonha, vai sair do fracasso, vai sair da humilhação, porque hoje muda a tua história. Hoje vira o relógio, hoje vira a chave, hoje vira o calendário na tua vida. Amém? Você em casa pode dizer um amém, porque é amém. Amém. Que a bênção seja sobre ti. Aliás, já é. E você já é a bênção. Você próprio já é a bênção. E tudo que você batalhou, tudo que Abraão viveu, que doeu e fez ele esquecer, ficou lá dentro da tenda. Ficou lá dentro da tenda. Viu, Renata? Tudo que você viveu ficou lá dentro da tenda. Quando sai para fora, é um céu infinito. A promessa sobre ti é infinita. Ela não é do tamanho que a tua mente pensa. É maior do que você pode pensar ou imaginar. Muito antes do que você pensa e mais do que você imagina é o que Ele tem para você. Assim somos todos nós. Porque é um tempo de liberação da bênção. A famosa bênção de Abraão. A bênção de Abraão somos nós. Você é a bênção. Amém? Que Deus abençoe você, multiplique no teu caminho, que você tenha uma clareza maior. A partir de hoje, viva no teu espírito revivido nele, e desfrute de todas essas maravilhas, todas essas bênçãos sendo liberadas sobre ti. Você possa ter essa visão, ter uma visão maior, uma dimensão muito ampliada sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua família, sobre a tua casa. Assim seja sobre todos nós. E você diga: eu recebo, em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que a luz de Cristo brilhe no teu rosto, mas brilhe diferente. Por quê? Porque você nunca mais vai ser o mesmo. O brilho vai ser outro. Amém? Eu profetizo isso sobre a tua vida. Cura, vida e paz, manifestações divinas. E o milagre vai acontecer a cada dia, como na vida dele aconteceu. Era impossível aquele homem ficar, era impossível para ele gerar. Talvez para você foi impossível até hoje gerar, mas você vai gerar daqui para frente. As bênçãos estão sendo geradas e liberadas hoje. Amém? Que Deus abençoe cada um de vós, vocês de casa também, sejam ricamente prosperados. Feliz, bem-aventurado és tu que nos acompanhou nessa noite, porque hoje é uma noite de liberação. Tua vida nunca mais será a mesma. Dá aqui um abraço. Deus te abençoe.